sabactane, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Eu quero ficar só com essa última expressão do texto. Deus meu, por que me desamparastes? Nós estamos mediante a um texto da palavra de Deus, texto este que fala a respeito da crucificação de Jesus de Nazaré. Quando nós olhamos em torno do texto que nós acabamos de ler, nós vemos que o texto está apresentando um período de desconfiança, e não só um período de desconfiança, mas também um período de zombaria dos saduceus, dos escribas e dos fariseus da época. Jesus estava na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, quando Jesus estava, a Bíblia diz que Jesus, ele vê toda a ação da humanidade que estava reunido ao redor dele na cruz do Calvário, apresentar suas expressões e as suas palavras. O que é interessante, quando Jesus estava na cruz, Jesus vai ecoar uma pergunta para o Pai. Pergunta essa que nós lemos no livro de Mateus, capítulo de número 27 e o versículo de número 46. Jesus, ele vai fazer uma pergunta para o Pai dizendo: Pai, por que me desamparastes? Observa que Jesus está na cruz do Calvário. Jesus está sendo crucificado pelos meus e pelos seus pecados. No período em que Jesus está sendo crucificado, ele vai fazer uma pergunta ao Pai. A pergunta que ele fez ao Pai foi: Pai, por que me desamparastes? Quando nós observamos essa pergunta, nós somos sabedores que é normal perguntar. Quando você estuda as páginas seletivas da Bíblia, você vai encontrar o rei Saul perguntando a respeito de Davi, dizendo: de quem é este menino? Quando você observa, você vai ver que Salomão perguntou sobre a Sulamita: quem é esta que sobe do deserto? Mas nós também vemos Jesus fazendo uma pergunta ao Pai. A pergunta de Jesus foi essa: Pai, por que me desamparastes? O que eu acho interessante, que quando nós vemos na Bíblia Sagrada, você vai observar que Deus sempre esteve presente com o Filho. Deus sempre esteve presente, a ponto de Jesus ressaltar em uma de suas pregações a bondade de Deus, dizendo à multidão que ouvia: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o meu Pai que está no céu dará bem aos que lhe pedirem. Observa que Jesus está ressaltando a bondade de Deus. Mas o que é interessante, que Jesus que pregou sobre a bondade de Deus, agora ele está apresentando o abandono do Pai. Mas o que é bonito, que você vai ver que Deus sempre esteve ao lado do Filho. Quando Jesus desceu no Jordão para ser batizado, a Bíblia diz que Deus exclamou do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Observa que Jesus estava tendo o Pai perto de si em palavras. Jesus também, quando foi para o monte da tentação, logo após ele jejuar 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que o Pai deu ordem aos anjos para que fossem e servissem o Filho após a batalha de 40 dias na tentação, orando e jejuando. O que é interessante, meus irmãos, que quando você observa a respeito das expressões ditas sobre Deus, você vai observar que a Bíblia diz que o Senhor dos exércitos está conosco. Observa que Deus nunca está longe de nós, mas a Bíblia apresenta que Deus está conosco. Não só apresenta que Deus está conosco, mas a Bíblia ressalta dizendo que maior é o que está conosco
do que o que está no mundo. Mas nós observamos que Jesus está falando o oposto. Ele não está sentindo Deus presente, ele não está sentindo Deus perto, mas pelo contrário, Jesus está perguntando para o Pai, e está dizendo para o Pai: Pai, por que me abandonaste? Você observa que Jesus estava no período mais tenso da sua vida. Ele estava na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus está vendo que ele está sendo abandonado. O que é interessante, que quando você vê sobre o abandono de Jesus, a cruz não foi o único abandono que Jesus sentiu. A Bíblia diz que Jesus sentiu o abandono no período da oração, a ponto de ele vir nos seus discípulos e dizer: vocês não podem vigiar uma hora comigo. Jesus estava dizendo isso porque ele se sentia abandonado. A Bíblia diz que o profeta Zacarias, salvo engano, ele profetizou dizendo a respeito de Jesus, ele diz: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, apresentando que no período da crucificação Jesus seria abandonado. Mas o que é bonito, que quando nós vê esse texto, nós vamos observar que muito antes, no Salmo 22, que é o Salmo messiânico, o salmista Davi bradou dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? O que eu acho interessante, que quando você observa esse texto, você vai ver que Deus abandonou o filho. O que eu acho bonito no abandono